Boa noite, pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Vanessa Nascimento, eu sou educadora financeira. Neste canal você vai aprender a controlar e organizar as suas finanças, também vai aprender a controlar as suas emoções com o dinheiro e tem um toque super especial que o canal todo é pautado em cima da palavra de Deus. Então você já se inscreve aqui neste canal, já deixa um like neste vídeo, toca o sininho para você sempre ser notificado quando houver vídeos novos. Dia 4 de outubro foi o dia do planejamento financeiro. Desde 2017 criaram esta data para conscientizar a população brasileira, não só brasileira, tá, no mundo, porque é um dia internacional, para conscientizar a população mundial da necessidade de você cuidar e administrar bem as suas finanças. Então criaram-se aí o dia do planejamento financeiro. Quem me segue, me acompanha, deve ter visto no Instagram e também aqui no Facebook a postagem que eu fiz no domingo. E aí eu já matei a charada. Falei, não, eu vou terça-feira falar sobre planejamento financeiro. Recentemente nós falamos sobre orçamento, e o orçamento é uma ferramenta do planejamento financeiro, ok? Nós vamos falar também sobre o planejamento um pouquinho mais para frente aí no decorrer de hoje. Deixa eu trazer aqui para vocês como que vai ser a nossa live hoje. Não saiam daí, eu tenho certeza que esta live vai ser muito produtiva na sua vida. Vai ser um divisor de águas na sua vida para você mudar de vez o seu comportamento, para você ver resultados diferentes, tá bom? Muita coisa que eu vou trazer hoje eu ainda não trouxe aqui para vocês, então eu vou compartilhar com vocês como eu faço o meu planejamento financeiro, porque existe realmente uma técnica, mas cada um faz e aplica do seu jeito. Eu vou compartilhar o meu jeitinho, tá bom? Com vocês. Então vamos lá, a Bíblia nos alerta que se você não planejar o uso do seu dinheiro e sair gastando desenfreadamente, você pode ter sérios problemas no futuro. A Bíblia nos alerta isso. Oi, Mauro, boa noite, tudo bem? Fica aqui com a gente para você aprender um pouco sobre planejamento financeiro, tá? Eu estou dando a introdução aqui da nossa live hoje. Então a Bíblia já nos diz, tomem cuidado, hein? Vocês devem sim planejar o uso do dinheiro de vocês, porque senão vocês vão ter problemas, vão gastar por impulso e vão ter problemas. E aonde a gente vê essa passagem nos instruindo a necessidade de um planejamento financeiro? Na live de sexta, eu trouxe essa passagem, que foi sobre os 12 mandamentos de Jesus, né, sobre as finanças. E agora eu vou compartilhar, esse é um dos 12 mandamentos, tá bom? Diz assim, em Lucas 14, 28, 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos o que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele e contra 20.000 e com 20.000? Então aqui, gente, eu até li um pouquinho mais, eu li um versículo a mais, fui até o 31, me perdoem. Everson, Rosana, boa noite, tudo bem? Então aqui nessa passagem, Deus já deixa claro, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que o virem zombem dele. Então aqui diz no versículo anterior, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Aqui fica claro nessa passagem que Jesus nos instrui que nós devemos nos planejar financeiramente para realizarmos qualquer coisa na nossa vida. Algo de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Nada deve ser passado sem planejamento. Tudo deve ser planejado, ok?
Então a Bíblia nos instrui isso, que nós devemos planejar. O ato de fazer um planejamento financeiro é uma coisa sagrada, tá na Bíblia. E se vocês vêm buscando obedecer a Deus, vocês devem começar a fazer o planejamento financeiro de vocês, quem ainda não realiza isso, ok? Então essa live vai ser um divisor de águas aí na sua vida financeira. Moraes, Aparecido, Marineide, Aparecido, Marcos, Leide, tudo bem com vocês? Boa noite. Geleri, Bia. Oi, Bia, boa noite, tudo bem com você? Que bom tê-los aqui comigo. Então, hoje eu vou explicar para vocês para que serve um planejamento financeiro e o passo a passo de como fazer o planejamento financeiro. São 10 passos que eu vou dividir com vocês de como eu pratico o meu planejamento em casa, ok? Então vamos lá, para que serve o planejamento financeiro? Pessoal, se ficar dúvidas, vocês me perguntem, tá? Deixa eu ver aqui. Oi, boa noite, Ayrton, tudo bem? Mãe, boa noite, bem-vindos, tá? Então vamos lá, para que serve o planejamento financeiro, pessoal? Ele serve como uma ferramenta para cumprir os propósitos de Deus na sua vida e na minha vida. O planejamento financeiro serve como uma ferramenta para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, ok? Além disso, né, é uma forma da gente conseguir organizar de vez as nossas finanças. Se você quer organizar a sua vida financeira, você tem que fazer um planejamento financeiro, senão você não se organiza. Não tem como você pular esta etapa para você ter organização financeira. O planejamento financeiro é fundamental, ok? Além disso, quando você coloca o planejamento financeiro em prática, ele se torna um facilitador para a realização dos seus sonhos, porque você começa a planejar e chegar, né, até a conclusão da realização daqueles sonhos que vocês tanto almejam, ok? Ele também serve para desenvolver a sua sabedoria na administração financeira. Olha só, gente, o planejamento financeiro ele serve para desenvolver a sua sabedoria na administração financeira. E na linguagem cristã, ele serve para desenvolver a sua sábia mordomia, né? Que a mordomia cristã, ela nada mais é do que nós sabermos administrar com excelência os recursos que Deus nos entrega. Então, vocês devem entender que ao planejar financeiramente, vocês vão estar ganhando sabedoria de Deus para desenvolver uma excelente administração financeira. Só colocando em prática, gente, não adianta vocês me ouvirem aqui agora e não praticar, ok? Tem que praticar, conhecimento sem prática não funciona. E para ser um mordomo, né, um mordomo verdadeiramente útil ou um administrador verdadeiramente útil dos recursos, nós devemos ter clareza de que todos os recursos que nós recebemos vêm de Deus. O trabalho que vocês têm, o dinheiro que vocês ganham do seu trabalho, o seu marido, a sua esposa, vem de Deus. Então nós devemos ter clareza sobre estes fatos, para sermos continuamente gratos ao Senhor por Ele nos entregar este trabalho, esses recursos, mês a mês, ok? Para que a gente não passe necessidade. Então ficou claro para que serve o planejamento financeiro para vocês? Se ficou dúvida, me perguntem, tá? Porque eu estou tentando deixar bem exposto aqui, o máximo, né, de clareza para que vocês possam ver a importância. Porque eu vejo que as pessoas já param no primeiro passo da educação financeira. Quem não faz planejamento financeiro não organiza as suas finanças. Washington, boa noite, tudo bem? Lúcia, tudo bom com você? Boa noite. Deixa eu ver o pessoal aqui do Face também. Então, fica aí essa questão sobre o que é, para que ele serve o planejamento, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês como aqui em casa, eu e o Rômulo e a Isabela, o Rômulo é o meu marido, a Isabela é minha filha,
como que a gente coloca em prática, né? O nosso passo a passo de fazer um planejamento financeiro. Então vamos lá. O passo número 1 é uma reunião familiar. Nós marcamos um dia para a gente poder conversar e anotar os nossos sonhos individuais, né? Nós pegamos um simples A4 assim, ó. Não precisa de nada muito caro, tá? Um A4, uma caneta, pode ser um lápis também. E colocamos os sonhos individuais, meu, Vanessa, os sonhos individuais do Rômulo e os sonhos individuais da Isabela. E depois nós buscamos pelos sonhos coletivos. O que seriam os sonhos coletivos? Talvez uma férias, né, para passearmos juntos, ou então uma reforma na nossa casa, comprar algum móvel. Então nós também colocamos os sonhos coletivos no papel. Então nos unimos só para falar de sonhos. Olha que reunião maravilhosa, né, para falar de sonhos. Então, primeiro passo, reunião familiar, agendar uma reunião familiar para falar dos sonhos. Quando eu falo de reunião familiar, são as pessoas que convivem com você dentro do seu lar, tá? Segundo passo, a gente marca uma segunda reunião. Aí, nesta segunda reunião, nós começamos a falar já sobre as finanças da família. A gente deixa claro para a Isabela, que é uma criança de 6 anos, a nossa realidade financeira, para ela não viajar na maionese, achar que ela tem um poder aquisitivo e ela tem outro, ok? Nós falamos muito sobre os nossos ganhos versus os nossos gastos e buscamos formas de como ganhar mais e como gastar menos. Então fazemos uma reunião onde também utilizamos um A4, caneta e ali anotamos o total dos nossos ganhos, o total dos nossos gastos mensais aqui em casa. E aí verificamos como nós podemos ganhar mais, também anotamos as ideias que surgem e como nós podemos gastar menos, tá? Também anotamos as ideias que surgem. Tudo começa numa reunião e com anotações. E essas anotações não é para irem para o lixo, porque essas anotações elas vão seguir à frente um ciclo. Você pode criar uma pasta assim, ó, criar uma organização sua, tá? Mas você pode comprar uma pasta, colocar os A4 com anotação nessa pasta, tá vendo? Aqui, ó, tem várias anotações nessa pasta aqui. Ou então pode ser um caderno de reuniões da família, com anotações por dia da reunião. Aí vai depender de como vocês acham melhor fazer. Pode ser agenda, ok? Terceiro passo, nós fazemos mais uma reunião. Nós vamos fazendo reuniões por etapas para não ficar exaustivo e o nosso cérebro não funcionar tão bem, com ideias melhores, tá bom? O dinheiro deve ficar junto? Olha, aqui em casa, Mauro, sempre ficou. Mas eu acho que assim, vai depender do casal. Se o casal acha que deve ficar junto, pode ficar junto. Se não, tudo bem. Mas o problema não é o ficar junto. O problema é estar unidos realmente na execução do planejamento financeiro. Porque eu e o Rômulo, por exemplo, nós sempre tivemos contas separadas, nunca conjuntas. Mas ele sempre teve acesso às minhas contas e eu a dele. Então, quando ele não podia, às vezes, executar alguma coisa na conta dele, eu executava, ele na minha. Então, tudo depende. Não é só o dinheiro estar junto, é vocês estarem juntos no propósito, nessa questão do planejamento financeiro, tá bom? E aí, depois vocês veem se juntam um montante ou não. Agora, para investir, sim, viu, Mauro? O dinheiro deve ficar junto, porque seu dinheiro ganha mais força quando ele está junto, né? Com o seu e da sua esposa, tá ok? Agora, para pagar as contas, aí vocês podem dividir, ver o que é melhor para vocês, para o casal. Bom, então o terceiro passo nós nos reunimos e vemos, né, ali fazemos uma reunião de conclusão dos fatos, porque ali a gente levantou os nossos sonhos, depois nós levantamos os ganhos e gastos, e aí agora nós fazemos uma reunião de conclusão. Como que a gente pode resolver essa questão de realizar os sonhos da Isabela, os sonhos da Vanessa e os sonhos do Rômulo, e os sonhos coletivos da família? Como que nós vamos coordenar?
Quais são as soluções? E aí existe essa reunião de conclusão dos fatos. Depois, geralmente, o ideal é você fazer uma por semana, até para a mente ir trabalhando, você ir buscando novas soluções, buscar fontes, para você achar a solução no decorrer aí da sua vida, daquilo que vocês necessitam, dos sonhos de vocês, tá bom? Então, são 3 etapas de reunião, inicialmente, o nosso planejamento financeiro. Logo depois que passamos por essa etapa de reunião, nós fazemos uma anotação de todos os nossos gastos por 30 dias, de tudo que nós gastamos, naqueles 30 dias nós anotamos num caderno, num A4, ok? Eu até fiz um exemplo aqui para vocês como deve ser feito, tá? Olha só, vocês vão anotar a data da despesa, né, de vocês, a despesa, o tipo da despesa, o valor e a forma de pagamento. Tá vendo? Aqui eu coloquei, ó, 6/10, né? Eu fui ao mercado, gastei R$300 e paguei no cartão de crédito. Outro exemplo, 6/10, eu fui à farmácia, gastei R$100 e paguei no dinheiro. E no dia 6/10, eu saí e comi uma guloseima, tomei um cafezinho, comi uma fatia de bolo, gastei R$20 e passei no cartão de débito, ok? Por 30 dias, todos os membros da família devem estar unidos para a execução disso aqui. O ideal é sempre pedir as notas, né, dos pagamentos, os comprovantes de pagamento, para não haver esquecimento. E unir essas notinhas dos pagamentos de vocês, para vocês depois colocar no papel aonde vocês estiverem anotando. O ideal é ter uma pessoa responsável para pegar todas essas notinhas e colocar no papel. Ah, existem coisas que não tem nota. Vamos supor, você decide dar uma gorjeta para o motorista do Uber e você pagou no dinheiro. E aí você deixou lá R$1 para essa pessoa de gorjeta. Você tem que anotar em algum papelzinho para você não esquecer, porque senão sai do esquecimento, e colocar gorjeta R$1, ok? Para depois colocar nessas suas anotações dos 30 dias dos gastos. Para que você faz por 30 dias essa anotação de todos os gastos? Para você ver depois, no final do mês, quanto que você vem gastando no total do mercado, quanto você vem gastando no total da farmácia, quanto você vem gastando no total da guloseima e dos outros gastos que vocês têm aí no mês. Da água, da luz, os custos fixos que vocês têm, vocês já podem até colocar aqui também, tá? Aluguel, água, luz, internet, Netflix, tudo que você já tem certinho fixo, coloque aqui também com a data de vencimento desses serviços que vocês têm contratados mensais, ok? E aí vocês verão a realidade de quanto vocês gastam no mercado. Aí vocês vão olhar, nossa, eu achava que eu gastava R$1.000 no mercado, eu estou gastando 1.500. Por isso que as contas nunca fecham. Um exemplo, tá? Na farmácia, Jesus, eu estou indo na farmácia, eu sempre volto com esmalte, sempre volto com creme a mais de cabelo que eu nem estou precisando, já estou com estoque de creme no cabelo. E aí você começa a ver como que você está, como estão os seus hábitos, como está o seu perfil, né, de consumidor ou consumidora. E ali você pode analisar onde vocês podem dar uma enxugada e reduzir os gastos de vocês. Então, essas anotações por 30 dias é um facilitador para vocês encontrarem aonde vocês vão poder reduzir os gastos de vocês, ok? Então, ó, tirem um print dessa tela e depois façam aí na casa de vocês, ok? Ó, tô deixando uns segundinhos aqui, tira um print e depois façam igualzinho aqui, tá bom? E como fazer uma razonete? O que é razonete? Aparecido, não conheço. É como fazer uma razonete? Não conheço, Aparecido. Vou ter que ir no Google. Me explica, por favor. Depois que vocês fizeram essas anotações dos 30 dias, né, destinaram, ó, a minha mãe vai anotar tudo. Todo dia ela vai pegar as notinhas fiscais de todo mundo e as anotações, né, daquilo que não tem nota e passar para a planilhinha que vocês fizerem
para depois, ao término de 30 dias, vocês se reunirem de novo e analisar. Então, isso aqui é um facilitador para vocês encontrarem aonde vocês vão poder reduzir os custos. Aí passou esses 30 dias, vocês devem ser pessoas disciplinadas nesses 30 dias. Pessoal, são 30 dias apenas. Não tem como você não ser disciplinado só por 30 dias. Busquem disciplina, ok? Vocês estão começando a criar o hábito de planejar as finanças de vocês. Então, a disciplina é fundamental. Depois de 30 dias, né, que vocês vão fazer essas anotações, vocês vão começar também, já junto com... Não precisa nem esperar passar os 30 dias, tá, pessoal? Junto com esses 30 dias, você já tem que começar a fazer o seu orçamento financeiro. E olha, depois dessa gravação desta live, vai ficar lá no meu canal do YouTube e vai aparecer aqui em cima a live sobre o que é orçamento financeiro, onde eu ensino vocês a fazerem. E depois eu vou deixar também o link para vocês baixarem o meu orçamento financeiro, né, a minha planilha de orçamento financeiro, que é num Excel, para vocês baixarem e começarem a fazer. Definitivamente tem que colocar em prática o orçamento financeiro. Ele é uma ferramenta para o seu planejamento financeiro, tá? O resumo do que você especificou é utilizado na contabilidade, não dá margem de erro. Isso aí, isso aí, isso aí, perfeito, Aparecida, é isso aí. É como fazer, então, uma razonete. Perfeito. Então, e o que é, né, fazer o seu orçamento? Nós já falamos, eu só vou trazer uma lembrança para vocês. Geralmente, as pessoas fazem um orçamento financeiro achando que tem que colocar os ganhos, menos as despesas, e se sobrar dinheiro, aí investe, ou então continua fazendo mais uns passeios no mês, até acabar o dinheiro e começar outro mês. A maioria das pessoas vivem dessa forma. Só que o orçamento financeiro correto é colocado em prática desta forma. Você coloca os seus ganhos, subtrai com os seus sonhos, que pode ser chamado como metas também, que vocês tenham, e depois vocês subtraem com as despesas. Mas, Vanessa, não sobra nada? Não, não sobra nada, porque quando eu falo aqui para você subtrair com os seus sonhos, é que você está tirando uma porcentagem dos seus ganhos para investir nos seus sonhos. Então, não tem que ficar dinheiro sobrando. O dinheiro, você tem que entender que o dinheiro que você acha que deveria sobrar, ele tem que estar investido nos sonhos para vocês terem uma vida mais prazerosa, para vocês terem uma vida com mais qualidade, ok? E aí sim, vocês diminuem com as despesas. Este é um orçamento correto a ser feito, tá? Então, só trazendo vocês aí a lembrança de como fazer um orçamento, mas corram atrás dessa live que lá tem tudo para vocês, tá bom? Que o orçamento é uma ferramenta preciosa para o seu planejamento. E aí vocês vão, né, analisar ali o orçamento de vocês, vão colocar todos os gastos, né? Por isso que é muito importante a gente ter o hábito das notas fiscais, de solicitar as notas fiscais para depois você colocar as informações na sua planilha, principalmente quando se paga em dinheiro, porque daí você não tem como verificar na sua conta ou na conta do seu cartão de crédito, ok? Quando paga pelo cartão de crédito ou débito, você consegue já ter o controle ali pela sua própria conta. Mas mais importante do que fazer este seu orçamento é você colocar um teto de gastos em cada despesa. É um limite que você vai gastar ali no mercado, o limite que você vai gastar ali na farmácia, um limite financeiro que você vai gastar no hortifruti. Então, suponhamos, eu vou gastar no máximo R$1.000 de supermercado, eu não vou ultrapassar R$1.000. E aí, durante o mês, você vai analisando o seu orçamento conforme você vai, né, colocando informações nele e vai vendo se você não ultrapassou o teto máximo de gastos de cada despesa do seu orçamento. Agora, se você vê que está perto de ultrapassar e ainda falta 10 dias para terminar o mês, você vai ter que segurar a onda, você vai ter que gastar menos naquela despesa que está
prestes a estourar o limite do teto de gastos, ok? Então você tem que ter essa limitação, não é sair gastando sem ter uma limitação. Isso que é de suma importância, você ter um limite de gasto em cada despesa, senão a coisa fica desenfreada mesmo, tá? Então, passado isso, depois que vocês começarem, né, a anotar, a fazer o orçamento, eu quero dividir com vocês uma coisa que é muito importante para quem faz planejamento financeiro. Nós devemos ser pessoas flexíveis, porque tem pessoas que planejam alguma coisa e acham que depois nada pode mudar. Tem que ser daquela forma que ela planejou e ponto final. Se você for essa pessoa, cabeça mais dura, você pode se machucar lá na frente. Por quê? Porque o planejamento financeiro, né, geralmente eu aqui em casa faço todo final de ano, para o próximo ano. Nós fazemos ali na última semana de dezembro, na penúltima, para o próximo ano. Só que um ano inteiro muitas coisas acontecem. Esse ano, por exemplo, a pandemia aconteceu. Vocês acham que o meu planejamento financeiro continuou o mesmo assim que houve o início dessa pandemia? É claro que não. Eu e o meu marido tivemos que rever tudo, fazer novas coordenadas para as coisas fluírem melhor. Então, tivemos que mexer os nossos pauzinhos, sermos flexíveis para as mudanças do nosso planejamento. Porque quem não é flexível para essas mudanças no meio do caminho, fica frustrado, gera ansiedade, fica estressado, deprimido ou depressiva, ok? Então, a flexibilidade tem que haver aí dentro de cada um de vocês para que se ocorrer qualquer contratempo no meio do caminho, você seja flexível para mudar o percurso e fazer diferente. E replanejar, fazer um novo planejamento. Ah, Vanessa, e talvez isso pode acontecer mais de uma vez no ano? Com certeza pode acontecer mais de uma vez no ano, de você ter que elaborar novamente o seu planejamento financeiro. A vida, né, acontece muitas coisas. Só que as pessoas querem planejar, né, no fim do ano, suponhamos, e depois vão ter que ficar mais pensando no seu planejamento financeiro. Deixa rolar. E não é assim que acontece, gente. O dinheiro não está na sua mão todos os dias da sua vida? Você não lida com dinheiro todos os dias da sua vida? Então, todos os dias da vida de vocês, vocês têm que entender que o planejamento financeiro tem que bater aqui, ó, na sua mente, todos os dias. Em cada momento que você vai gastar, em cada decisão de compra, ok? Isso se torna algo constante e tem que ser contínuo. Não adianta fazer o planejamento e depois largar de mão. Não é assim que funciona. Tem que ter comprometimento com o seu planejamento financeiro. Mesmo que, se no meio do caminho, ele vai ter que ser reformulado e ser elaborado novamente, tá? Isso se chama responsabilidade. Isso se chama sabedoria na sua administração financeira. E para nós cristãos, é sabedoria para que nós sejamos bons e excelentes mordomos, ok? Para que nós possamos cumprir bem a nossa mordomia. Oi, Karen, boa noite, tudo bom com vocês? Que bom, Reginaldo, boa noite. Então, aqui fica o sexto passo sobre a flexibilidade de mudanças no meio do caminho do seu planejamento financeiro. Então, planejamento financeiro é algo que você tem que olhar, rever, analisar novamente, ver se ele cabe dentro dessa realidade que hoje você vive, como você fez alguns meses atrás. Tá joia? Passo número 7 para vocês fazerem um excelente planejamento financeiro. Para vocês terem essa flexibilidade, vocês devem ter desapego com bens materiais. Por quê? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se acontece algum problema aí no meio do percurso e você de repente vai ter que se mudar, você vai ter que ser uma pessoa desprendida, se você tem uma casa própria, da sua casa própria, por exemplo. Para poder mudar de uma cidade ou de um bairro, alguma coisa assim, ok?
Ou então, não está fechando as contas, o financiamento que eu tenho da minha casa não está dando para pagar, eu vou perder a casa, eu vou continuar com dívida se eu perder a casa, então eu vou repassar o refinanciamento e vou me livrar dessa dívida. Então você tem que estar flexível, que também existe às vezes alguns momentos de perda, principalmente quando não existe planejamento financeiro. Muitas pessoas que perdem alguma coisa na vida, algum bem material, é porque não teve planejamento financeiro. Saudades, obrigada Karen, muito bom ter você comigo, me acompanhando, eu te agradeço muito, tá? Um beijo grande aí para você e para a família. Oi Aguinaldo, tudo bem? Boa noite. Então, vocês devem entender que não pode se apegar aos bens materiais. Se em algum momento, durante aí o decorrer da vida de vocês, no planejamento financeiro, vocês tiverem que se desfazer de algo para poder evitar maiores problemas no futuro, vocês devem estar desprendidos destes bens materiais, ok? Para poder resolver as coisas rápido, de forma rápida. Eu vejo tanta gente com problema de financiamento e vai enrolando, e vai enrolando, e vai enrolando, até que perde o negócio, a casa, o carro, e ainda permanece com dívida. Aí, pelo amor de Deus, né? A pessoa quis se enrolar mais do que qualquer outra pessoa. O passo número 8 para você executar bem o seu planejamento financeiro e como nós executamos aqui na minha casa, é assim, eu e meu marido, nós nos reunimos pelo menos uma vez ao mês para falarmos de dinheiro, para conversarmos sobre as finanças. Esse não é um assunto que surge do nada e vamos falando e vamos papeando, não, porque é um assunto que precisa de foco, é um assunto que precisa de atenção, é um assunto que a gente precisa buscar, né, os números, ir lá na fonte dos orçamentos, reavaliar o nosso planejamento, fazer leitura de todo o planejamento. Então, uma vez ao mês, vocês devem criar o hábito de, em família, se reunir para falar com finanças. Mas, Vanessa, até com as crianças? Até com as crianças. As crianças, elas vão crescer e vão ter que saber lidar com dinheiro. E nada melhor do que elas aprenderem ao lado dos pais delas, para poderem se tornar pessoas bem-sucedidas lá na frente, excelentes administradores ou administradoras financeiras, ok? Das suas finanças pessoais. Então, convidem as crianças também. É claro que os assuntos mais chato para a criança, vocês não vão colocar eles dentro deste bate-papo. Mas ali no início, para trazer aquela parte mais lúdica com a criança, falar de sonhos, para a criança entender que o nosso padrão deu uma diminuída para a gente dar 2 passos lá na frente amanhã, isso é importante, tá? Então, usem aí essa parte lúdica com a criança de vocês, para que essa criança já seja uma criança inteligente e saiba desenvolver a sua inteligência financeira, tá joia? Então, reunir uma vez ao mês para falar sobre as finanças e deixar todos cientes sobre o que está acontecendo e que todos sempre estejam motivados para fazer muito bem o seu planejamento financeiro do seu lar. Todos devem estar motivados, mesmo se ocorrer qualquer contratempo e tiver que mudar a rota, elaborar novamente o caminho do seu planejamento financeiro. Mas a motivação e a união da família faz as coisas se tornarem mais leves. Às vezes uma perda financeira ou de um bem se torna mais suave, porque as pessoas começam a ter uma visão mais para frente. Hoje eu perdi, mas amanhã eu vou ter em dobro, porque eu sou capaz. Eu estou estudando para isso, eu estou trabalhando para isso, ok? Eu perdi porque lá atrás eu não tinha planejamento financeiro, eu não me educava financeiramente e tá tudo bem. Então isso aqui é uma consequência do que eu não sabia, dos meus atos incorretos antes da educação financeira, tá? Então a reunião familiar uma vez ao mês é saudável e isso ajuda a todos ficarem motivados em criar um excelente planejamento financeiro para o seu lar. Deixa eu ver aqui o Aparecido. Geralmente porque não fez análise de variáveis e invariáveis. Tem que ter autocontrole, é pedreira. Eu imagino, Aparecido. As pessoas... Essa questão do autocontrole, né? As pessoas têm uma grande dificuldade. E essa análise a ser feita de variáveis e invariáveis, né? As pessoas se perdem.
se perdem muito neste meio do caminho. Por isso que é tão importante, né? Antes de chegar aí no resultados, né? Nos resultados, as pessoas se educarem cada vez mais. Mas vamos lá. Passo número 9, busquem ser criativos. Eu fiz um curso de criatividade no início desse ano, assim que iniciou a pandemia. Maravilhoso, maravilhoso. Abriu meus horizontes, a minha mente, me auxiliou demais a conduzir melhor o meu trabalho aqui na internet também. Então, e além disso, me ajuda a ser criativa também, a desenvolver o melhor planejamento financeiro para minha família. Sejam criativos para desenvolver o seu planejamento financeiro. Criatividade é muito importante para a gente poder resolver os problemas financeiros que vivemos, ok? As pessoas acham que criatividade não tem nada a ver com a vida financeira. Se a vida financeira, geralmente as pessoas têm problemas, né, nas suas vidas financeiras, e pode ser problema porque ganha de menos ou pode ser problema porque ganha demais e não sabe administrar. Nas duas mãos, tá? Ou de menos ou de mais. Se a pessoa não tiver criatividade para achar a solução do seu problema, ela vai seguir a manada, ela vai buscar a solução naquilo que a grande maioria faz. E o que a grande maioria faz não dá certo, porque se desse certo, ninguém estaria com tantos problemas financeiros, ok? Então, para que serve a criatividade? A criatividade, ela nada mais é do que um recurso que nós devemos ter para solucionar os problemas da vida. Então, eu convido vocês a se tornarem pessoas mais criativas, a trabalharem a mente de vocês aí para serem mais criativos. Quem gosta de pintar, pinta mais. Quem gosta de escrever poema, escreve mais. Quem gosta de fazer artes gráficas, né, aqui no computador, faça mais. Estimule o seu dom artístico, porque eu acredito que cada ser humano tem um dom artístico. Quem gosta de cantar, quem gosta de tocar, estimule o seu dom artístico, porque quando nós temos o nosso dom artístico estimulado, isso nos traz uma criatividade tremenda na nossa mente, ok? E vai ser com a criatividade que você vai achar a melhor solução aí, ó, para o seu problema financeiro. Não vai ser na mesmice que as pessoas falam, não. Não será. Não será. Vocês vão achar formas muito melhores de fazer negócios para resolver o seu problema, tá? Então, estimulem a criatividade. Estimulem, ok? Eu gosto muito de assistir uma pintora fazendo quadros na internet. Aquilo me traz paz e me ajuda a estimular a criatividade. Então, assim, eu estou dando um exemplo, né, meu. Então, sejam criativos, tá? Para vocês solucionarem os problemas financeiros de vocês e colocar em prática essa criatividade no seu planejamento. E passo número 10, estejam sempre atentos à economia. Olha só, gente, você precisa, não é só que você quer, você precisa de dinheiro todos os dias da sua vida para comprar pelo menos as coisas essenciais do seu lar. Se você precisa de dinheiro todos os dias da sua vida, você precisa entender um mínimo de economia para não perder nenhuma oportunidade. Se você está se tornando investidor ou investidora, para você não perder nenhuma oportunidade atual de investimento, por exemplo. Ou então, se você está endividado e surgiu uma proposta maravilhosa para quitamento de dívidas no nosso país, para que você não perca esta grande possibilidade de negociações de dívidas com abatimentos dos juros e tudo mais. Então, estejam antenados na economia. Eu trouxe aqui 2 exemplos básicos, mas é muito importante. E aí vocês podem falar, mas é muito chato. Economia, Vanessa, é muito chato. Você gosta de ter dinheiro para você poder viver bem, certo? Ter qualidade de vida, e não tem nada de errado nisso, ok? É necessário. Então, você tem que começar a aprender a ter uma nova visão sobre entender um pouco de economia. Porque
quem não entende nada de economia não prospera. Quem não entende nada de economia não prospera. Porque sempre vai perder as grandes oportunidades que a economia nos traz. E a economia, ela oscila todos os dias, ela muda muito. Por isso que é sempre bom, todos os dias, você ler uma notícia sobre economia. Todos os dias. Comecem como uma prática. Ler algum jornal, alguma revista online. Gratuitamente, gente. Assistir um jornal online sobre economia para você começar a se antenar. Mas, Vanessa, eu não entendo nada. No início você não vai entender nada. Eu também não entendia nada, mas eu sabia que eu precisava entender. Depois você vai aprendendo, o seu cérebro vai desenvolvendo habilidade para entender sobre aqueles temas. Porque você vai começar a pesquisar, e você vai no Google, o que quer dizer tal palavra? E aí, de repente, você já está... Você não precisa ser um mestre ou uma mestra em economia. Você precisa ser um entendedor de economia, ok? Essa habilidade é importante, é muito importante. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Se todos os dias nós lidamos com dinheiro, se todos os dias nós precisamos de dinheiro, se todos os dias você sai para trabalhar para ganhar dinheiro, então todos os dias você deve pensar no seu planejamento financeiro. Todos os dias. Ele tem que estar na sua mente. Você tem que estar focado nisso. Você tem que ter um caminho para seguir a realização dos seus sonhos. Você tem que ter isso tudo, ó, anotado num A4 simples, num caderno, colocado em pasta, com uma organização eficaz para você e para sua família. Mas você deve fazer. Olha, uma coisa que eu vejo que é muito difícil entre as famílias é todos entrarem num comum acordo, numa decisão, né, de todo mundo tomar a mesma decisão. Olha, tá bom, vamos supor, tá? Deixa eu trazer aqui. A família tem um carro, esse carro está sendo um custo alto, um exemplo, tá? E já está com 2 meses, né, sem pagar, o terceiro mês já começa a haver busca e apreensão, mas, né, estão pensando em pagar a mais atrasada, mas sabendo que daí vai ter que não pagar a luz, nem a água, vai ter que esperar mais um mês para não cortar a luz e água, aqueles rolos, né, que muitas famílias vivem. E aí, como existe uma técnica de tomada de decisão para que vocês possam, em harmonia, decidir aí o que cortar, o que tirar da vida de vocês. E por que eu estou trazendo um exemplo do carro, tá? Porque o carro geralmente é o maior vilão da família brasileira. Então, se você tem aí, né, esse problema, metade da família quer vender o carro e tá tudo bem. Outra não, vamos continuar tentando pagar, vamos nos desdobrar. E só fala, vamos nos desdobrar, mas não age, né? Não traz mais dinheiro para dentro de casa. E acha que uma hora vai cair do céu, isso não acontece. Enfim, como tomar decisão? Eu permaneço ou não com este carro? O que eu faço, né? Existe uma formulazinha, essa técnica que eu quero compartilhar com vocês, para que evitem aí atritos. E vocês, né, raciocinem de forma lógica sobre a tomada de decisão, sobre um corte de algum gasto ou sobre a compra de alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, você vai decidir sobre o carro, lembra disso, tá? Fico ou não fico com o carro, já tenho 2 parcelas atrasadas. Qual é a melhor coisa que pode acontecer se eu tomar a decisão de ficar com o carro? Né? Vamos supor, eu quero ficar com o carro, tá? Qual é a melhor coisa que pode acontecer se eu tomar esta decisão de permanecer com o carro? Então, eu vou colocar aqui, ó, não andar a pé, certo? Essa é a melhor coisa que pode acontecer se eu tomar a decisão de não vender o carro. Qual é a pior coisa que pode acontecer caso eu tome essa decisão? Aumento das dívidas, né? Eu não vou vender o carro, hein? A minha decisão é não vender o carro. Então, qual é a pior coisa que pode acontecer caso eu tome a decisão de não vender o carro? Aumentar as dívidas, busca e apreensão do carro. Tá? Então, se eu não vendo o carro, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu tomo a decisão de não vender?
aumenta as minhas dívidas e pode ocorrer uma busca e apreensão do meu carro. E muita gente ainda, né, tem a busca e apreensão do carro e ainda permanece com dívida. Isso é terrível. Tiram o carro de você e ainda você permanece com uma dívida sem o bem. Vamos lá. Qual é a melhor coisa que pode acontecer caso eu não tome essa decisão? Então, caso eu não tome a decisão de ficar com o carro, qual é a melhor coisa que pode acontecer? Meu nome vai ficar limpo, né? Limpa nome. Não tenho mais dívida. Essa é a melhor coisa, né? Ah, é tão bom dormir sem dívida, né? Não tenho mais dívida. Então, qual é a melhor coisa que pode acontecer caso eu não tome essa decisão de permanecer com o carro? Então, eu decido passar o carro. Eu limpo o meu nome, eu não tenho mais dívida e tô tranquilo, né? Volto a ser uma pessoa normal, sem dívida. Qual é a pior coisa que pode acontecer caso eu não tome essa decisão de vender o carro, né? Qual é a pior coisa que pode acontecer caso eu não tome essa decisão de vender o carro? Andar a pé, né? Para alguns de Uber. O que mais? Transporte público, bike. Transporte público, bike. Então, estou trazendo aqui algumas respostas, né? Quando nós fazemos esse ciclo de perguntas, nós colocamos uma decisão aqui, todos os tipos de decisão que podem ter sobre o fato, e respondemos essas perguntas, nós conseguimos colocar na balança. O que é melhor quando eu olho assim? Eu olho assim, eu falo, nossa, a Vanessa não quer vender o carro porque ela não quer andar a pé. E é tão ruim andar a pé? Não, às vezes da casa dela para o trabalho ela consegue ir a pé, ou então consegue ir de Uber, não vai ter um custo tão alto. Transporte público na cidade é bom, então ela pode usar o transporte público ou ir de bike. Enfim, existem outras formas, é que a Vanessa está com uma tremenda dificuldade de mudar aí a sua visão, de querer perder, né? Não quer perder de jeito nenhum esse luxo. Então fica aqui para vocês, ó, vou deixar aqui de novo essas questões. Eu acho importante vocês printarem também essa tela, para quando vocês forem se reunir com a família de vocês, vocês usarem essa técnica de tomada de decisão, para refletirem na melhor decisão para a família. Porque às vezes a família entra no atrito, né? Metade da família quer uma decisão e a outra metade outra. E não adianta tirar no papelzinho, tem que ser racional para as tomadas de decisão. Principalmente se for algo para reduzir gastos ou para fazer uma compra. E quando nós colocamos assim essas respostas no papel, nós conseguimos colocar o peso das coisas e ver os reais motivos de você querer uma decisão e os outros quererem outra. E aí você consegue ver o que é mais importante, ok? Então, essa técnica fica aí para vocês aplicarem quando vocês se reunirem com a família para a construção do planejamento financeiro de vocês. Ficou alguma dúvida para vocês sobre o planejamento financeiro? Então, gente, o planejamento financeiro não é algo que você faz somente uma vez no ano e não mexe mais. Você vai ter que constantemente reavaliá-lo, tá? O planejamento financeiro tem duas ferramentas que eu sempre trago para vocês que são de suma importância: o orçamento e as anotações de 30 dias. Essas anotações de 30 dias é sempre bom a gente refazer uma vez ao ano, para a gente reavaliar como que vem, né, sendo os nossos gastos com cada despesa, tá bom? E todas essas questões de união familiar, de motivação, de criatividade, tudo isso tem que ser colocado em prática, tá? Eu desafio vocês hoje a pegarem esta live, que eu tenho certeza que ela vai transformar a vida de muitas pessoas
que estão passando dificuldades financeiras. A vocês compartilharem com pelo menos 5 amigos ou familiares de vocês. Olha só, aqui no Instagram vocês podem pegar o aviãozinho e mandar para umas 5 pessoas, para essas pessoas poderem aprender em como fazer um planejamento financeiro. Aqui no Facebook vocês conseguem compartilhar na página de vocês para todas as pessoas que são amigas de vocês. Então essas pessoas vão ser muito gratas a você se elas estiverem buscando uma solução de como começar a organizar a vida financeira dela e elas ainda não conseguiram entender como que é esse tal de planejamento financeiro. Então compartilhem essa live, tá bom, pessoal? Ajudem o povo brasileiro, tá todo mundo precisando aprender a fazer um planejamento muito bom, muito eficiente. Se você quiser começar, olha só, vocês não têm que querer, vocês devem começar o planejamento financeiro de vocês. Coloquem como meta e objetivo na vida de vocês para transformar a realidade hoje financeira de vocês, ok? Então, se precisarem de ajuda, me busquem pelo direct no Instagram, me busquem aqui no Facebook pelo Messenger ou deixando mensagens também abaixo do vídeo, tá? Me escrevam, eu adoro receber as respostas de vocês, os feedbacks de vocês, até para eu sentir o termômetro de como vocês estão, tá bom? E olha só, vou convidá-los para amanhã, é o nosso dia 10 do nosso 30 dias de oração, meu propósito, que eu estou, fazendo lá no meu canal do do YouTube. Então, eu quero convidar vocês amanhã, 5 horas da manhã, para a gente orar, clamar pela economia e pelas finanças do povo brasileiro. Então, amanhã às 5 horas no meu canal Vanessa Nascimento Oficial. Eu convido você e sua família para estarem conosco. Esta semana o foco está sendo oração sobre economia e finanças. Semana passada foi sobre saúde física, mental e emocional, tá bom? Então, esses 30 dias nós estamos focados, clamando pelo povo brasileiro e eu conto com vocês, tá? Gente, muito obrigada. Se ficar qualquer dúvida, quem entrou no final, depois assistam a gravação, vai ficar no meu IGTV aqui no Instagram, vai ficar na minha página do Facebook e não deixem de compartilhar, tá bom? Para outras pessoas também serem abençoadas como vocês, tá? Então é isso, gente. Olha, acho que não ficou mais nada em aberto. Essa técnica da tomada de decisão é muito boa, ajuda muito vocês a entrarem num comum acordo, tá? Então, eu desafio vocês a começarem a colocar o passo a passo na vida de vocês aí do que foi dito hoje. Eu tenho certeza que resultados novos vocês vão obter, tá bom? Boa noite! Oi, doutor! Beijos! Então tá bom, gente. Olha, é isso, tá? Fiquem com Deus. Sexta-feira eu estarei aqui para mais uma live ao vivo com vocês no Instagram e Facebook. E amanhã eu vou estar dando sequência à minha série do Pai Rico, Pai Pobre. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Deste livro aqui. Eu estou criando uma série lá no YouTube, no YouTube, onde eu trago todas as minhas lições que eu aprendi com este livro. Estou compartilhando com vocês. E como são muitas lições, eu estou fazendo bem detalhado. Então, correm lá no meu YouTube, gente. Eita, Facebook, no meu YouTube. Assistam a parte 1 da série que eu fiz semana passada, ao vivo no YouTube. E amanhã, 8 horas da noite, no YouTube, estarei ao vivo fazendo a parte 2 da série Pai Rico, Pai Pobre. Este livro nós chamamos de Bíblia da Educação Financeira. Então vai ser ótimo ter vocês comigo lá também no YouTube, tá bom? Então é isso. Oi, marido, tudo bem? Beijos para você, tá? Meu marido entrou aqui através da empresa. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus, tá? Um grande beijo. Que Deus abençoe vocês aqui no Instagram. Um grande beijo também. Que Deus abençoe vocês aqui no Facebook, tá bom? E até amanhã no YouTube, Vanessa Nascimento Oficial, com a série Pai Rico, Pai Pobre. Vocês não vão se arrepender com essas lições, tá? Fabiola, chegou no final. Assiste depois, Fabiola, Jéssica, Dayana, Lima, a gravação no IGTV, tá? Nós falamos sobre planejamento financeiro, é uma coisa sagrada, tá na Bíblia e vocês
não podem perder para aprender a planejar financeiramente a vida de vocês, tá bom? Eu quero agradecer você que esteve aqui comigo nessa noite, acompanhando este vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, já deixa o like neste vídeo e toque o sininho para você sempre ser notificado quando houver vídeos novos.